seus discípulos e um grande número de pessoas. Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada mendigando. Vamos ver também no versículo 49. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram o homem, dizendo: tende bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Somente esses versículos, você pode se assentar. Glória a Deus. Louvando e adorando o nome do Senhor. Aleluia. No texto da qual lemos nessa noite, o Senhor vai nos trazer a saber sobre um certo cego. Estava na cidade de Jericó. Não sei se havia muito tempo que ele estava ali, mas estava pedindo esmolas, estava mendigando, a Bíblia vai nos dizer assim. E certa vez Jesus foi estava passando por aquela cidade, e hoje, nesse dia, vai acontecer algo diferente naquele lugar. Bartimeu, ele vai começar a ouvir um alvoroço muito grande, vai começar a ouvir um barulho muito grande. E todos nós sabemos que quando há um barulho de muitas pessoas, um barulho muito grande, significa que há muita gente. Talvez, aleluia, se fosse um outro ser qualquer, uma outra pessoa qualquer, iria pensar que naquele dia ele iria conseguir muitas esmolas, pois havia muita gente. Mas Bartimeu, ele vai saber, aleluia, segundo a Bíblia nos diz, que Jesus estava passando por ali. Aleluia. E agora, aleluia, no coração desse homem, no coração desse cego, vai nascer esperança. Glória a Deus, aleluia. No coração, aleluia, desse cego vai surgir uma esperança, aleluia, de voltar a enxergar. Ou vai surgir uma esperança de enxergar, aleluia, de poder haver. E agora a Bíblia vai nos dizer que ele, quando ouviu esse barulho muito grande, perguntou a alguém o que estava acontecendo por ali. Alguém falou que Jesus estava passando e agora ele vai começar a gritar por Jesus. Bartimeu, ele vai começar, aleluia, a implorar por Jesus. E a Bíblia vai nos dizer, no texto que lemos, que muitas pessoas vão dizer para que ele se calasse. Aleluia. Muitas pessoas que estavam por perto, aleluia, vai dizer para ele se calar, porque Jesus não iria, aleluia, conseguir ouvir a ele. E eu não sei se no dia de hoje, o dia que você está, aleluia, se tem alguém que está do seu lado dizendo que a tua vitória você não vai conseguir. Não sei se tem alguém dizendo que a tua casa você não vai conseguir. Aleluia. Mas quero dizer a você nessa noite que o Senhor dos Exércitos, o dono do ouro e da prata, o dono de tudo que é desse mundo, ele está aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E então, voltando à palavra do Senhor, Bartimeu, ele vai começar a gritar. Muitos vão tentar impedir, aleluia, que ele continuasse aclamando pelo nome do Senhor. Aleluia. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele vai clamar ainda mais. Aleluia. Quanto mais pessoas chegavam a ele, aleluia, para falar para ele calar-se, para falar para ele sossegar-se, ele vai começar a clamar Jesus mais alto. Ele vai começar a clamar Jesus com mais frequência. Aleluia. E o nosso Deus agora, ele vai parar aquela multidão. Ele vai, aleluia, parar, aleluia, onde ele está. Ele vai mandar que chame aquele cego. Aleluia. Glória a Ele Deus. vai mandar que vai lá buscar aquele cego. E isso me faz refletir, aleluia, que muitas das vezes para que eu e você recebamos bênçãos do Senhor, para que eu e você conseguimos alcançar, aleluia, o que desejamos do nosso Deus, precisa, aleluia, de uma certa atitude da nossa parte. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor poderia muito bem ter ido até aquele cego, porque ele era cego e não enxergava. Mas o Senhor vai mandar que traga ele até mim. Chama ele, aleluia, até aqui. Aleluia. Talvez você não recebeu o que você pede a Deus tanto, aleluia, até hoje, porque você não foi até Jesus. Talvez você não recebeu a tua bênção, porque você está pedindo ao Senhor Jesus a Glória a Deus, aleluia. talvez você está, aleluia, pedindo ao Senhor Jesus, mas não foi até Ele. Talvez o Senhor Jesus está chamando a você para ir até Ele, e você ainda não escutou, você ainda não percebeu.
Bíblia vai dizer que ele vai jogar fora aquilo não vai fazer mais importância. E muitas das vezes nós, no dia de hoje, trazendo para o dia de hoje essa mensagem, nos apegamos em coisas materiais. Muitas das vezes nos apegamos em bens materiais. Colocamos as nossas finanças acima do Senhor Jesus. Colocamos muitas das vezes os nossos filhos acima do Senhor. E a Bíblia diz, aleluia, que tudo aquilo que colocamos em primeiro lugar na nossa vida é aquilo que tornamos. Tudo que colocamos em primeiro lugar na nossa vida é aquilo que servimos. Muitas das vezes deixamos de servir a Deus para adorar os nossos filhos, para adorar a nossa casa, para adorar o nosso carro, a nossa conta bancária, porque colocamos aquilo acima de Jesus. Certa vez, aleluia, chegou Jesus o moço e perguntou a Jesus o que precisaria para que ele alcançasse a salvação, para que ele herdasse os céus. E Jesus vai dizer para ele, aleluia, que ele deveria seguir os fundamentos do Senhor. E ele vai dizer para o Senhor que tudo aquilo ele fazia. E o Senhor vai dizer para ele que ainda faltava alguma coisa, que ele dividisse toda a sua riqueza, tudo que ele tinha aos pobres, e seguisse a Jesus. E a Bíblia vai nos dizer, isso está aqui no Evangelho de Marcos, a qual ainda lemos, que ele vai se entristecer, ele vai se apartar de Jesus triste, porque ele era um homem rico, ele tinha muitas posses. Ou seja, aquilo que eu acabei de dizer aqui, o Deus dele, aquilo que ele adorava era a sua riqueza. Quando o Senhor Jesus Cristo disse que para alcançar a salvação, ele precisaria doar tudo que tinha aos pobres, ele foi-se embora. Glória a Deus. Aleluia. Para que você entenda melhor, para me explicar melhor para você, ele preferiu melhor ficar com a sua riqueza que ele tinha, do que alcançar, além do que obter a salvação em Cristo Jesus. Quem dera se o Senhor Jesus Cristo falasse assim comigo: larga tudo que tem, dá tudo para o que você tem para os outros e siga-me, para que você entre para a minha glória eterna. Eu daria tudo que tinha, com certeza. Embora eu não tenha quase nada, mas daria tudo que tinha. Aleluia. E ele colocou, esse moço colocou a sua riqueza em primeiro lugar. E muitas das vezes eu e você fazemos isso. Talvez você vai dizer, mas eu não tenho dinheiro, eu moro de aluguel, mas talvez os nossos filhos, a nossa família estão em primeiro lugar na nossa vida. E o Senhor disse que aquele que não deixar pai, mãe, filho por amor dele, não é digno de alcançar a glória. Aleluia. Mas para resumir, aleluia, o texto que o Senhor me deu para trazer essa noite, esse homem agora ele vai jogar fora a sua capa e ele vai perto de Jesus. Glória a O Senhor Deus. Jesus, quando chegou, aleluia, quando Bartimeu chegou até ele perguntou a Bartimeu o que queres que eu te faça. Bartimeu poderia ter pedido para ele riquezas, ele daria. Bartimeu poderia ter pedido a ele uma vida próspera, ele daria, porque ele perguntou a Bartimeu o que queres que eu te faça. Se ele perguntou é porque ele ia dar. Mas Bartimeu agora ele vai dizer: eu quero enxergar, eu quero ver. Aleluia. E aleluia, pela fé de Bartimeu, ele enxergou. Bartimeu começou a ver que o Senhor Jesus Cristo disse para ele, no final do texto, lemos: vai, porque a tua fé te curou. Siga o teu caminho, mas Bartimeu, ele não vai aleluia seguir o caminho dele. Bartimeu agora ele vai seguir Jesus. Bartimeu não fez, aleluia, muitas das vezes como eu e você fazemos, quando alcançamos aleluia aquilo que tanto pedimos a Deus. Muitas das vezes quando alcançamos aquilo que oramos tanto, que pedimos tanto, colocamos aquilo em primeiro lugar e esquecemos de buscar o Senhor. Esquecemos de vir à casa do Senhor. O culto já não faz mais necessidade de estarmos ali. Mas Bartimeu não, Bartimeu ele seguiu a Jesus. Glória a Deus. Jesus falou para ele que ele estava curado, ele
Bartimeu tivesse, aleluia, colocado no seu coração em primeiro lugar, e como havia muita gente, muito barulho, ele iria gritar por esmolas, ele teria conseguido esmolas, mas não teria enxergado. Se Bartimeu colocasse na sua cabeça, no seu coração, em primeiro lugar, esmolas, dinheiro, teria morrido cego. Aleluia. Glória a Deus. Mas Bartimeu, ele clamou por Jesus, ele preferiu, aleluia, clamar a Deus. Ele preferiu buscar aquele que poderia dar a ele visão. Ele preferiu buscar aquele que poderia dar a ele muito mais do que uma simples esmolas. E eu gosto muito, aleluia, quando leio essa passagem, eu repito muito na fé de Bartimeu tinha. Eu fico admirado pela fé, aleluia, que ele tinha no Senhor. Ele não enxergava, ele não viu milagres que o Senhor operou. Talvez até ouviu falar, mas não ouviu, ele não viu aquilo com seus olhos. Para quê? Aleluia a Deus. É muito fácil crer naquilo que estamos vendo. Agora, crer naquilo que escutamos é difícil. Mas Bartimeu ele creu, talvez ele ouviu que o Senhor Jesus ressuscitou, talvez ele ouviu história que Jesus, por onde passou, aleluia, ressuscitou mortos. Ele preferiu crer, ele colocou a sua fé em ação. E a fé, aleluia, é algo que muda totalmente a história do homem. A fé, aleluia, é algo que muda, aleluia, a história do ser humano. Porque o Senhor certamente diz que aquele que tem fé do tamanho do grão de mostarda poderá, aleluia, mandar muralhas, montes passar de um lado para o outro. Com a fé do tamanho do grão de mostarda, imagina se você tiver muita fé então. O que você não faz? Glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes não temos fé nem para acreditar que o Senhor vai nos dar aquilo que tanto precisamos. É verdade. Aleluia. Tem pessoas que acham impossível, aleluia, ter algo. Tem pessoas que acham impossível ver, aleluia, o teu filho ser salvo. Acha que não tem mais solução, que não tem mais jeito. Mas esse Deus que eu prego de hoje, esse Deus que eu estou dizendo hoje, esse Deus que eu estou anunciando hoje, que o dia, aleluia, ressuscitou, curou esse cego, ele ainda opera no dia de hoje. Ele ainda pode te ouvir, ele ainda pode, aleluia, atender a tua petição, basta você colocar a tua fé em ação. Porque tudo que você quer, se você tiver fé e crer no Senhor, ele disse que ele daria. Não é o homem que está dizendo isso, foi o Senhor que disse. Que tudo que pedimos a ele, crendo e tendo fé, receberíamos. Aleluia. E que essa palavra